Vamos lá, pessoal? Vamos ver como é que são esses pares ordenados dessa relação de ordem representada aí no diagrama de Reis? Esses aqui são os pares, né? Vamos conferir? Olha, eu tenho aqui então os pares ordenados reflexivos, não é? Eu vou ter o 1, 1, o 2, 2, o 3, 3 e o 4, 4. Olha lá, todos eles têm que estar aqui. Por quê? Porque isso é uma relação de ordem parcial, uma relação reflexiva. Então aqui eu estou garantindo que ela é reflexiva, tá? Eu sei que a posição em que eu coloco o ponto determina para mim a ordem dos elementos no par ordenado. Então, se o 1 está abaixo do 2 e tem um segmento de reta ligando os dois, então eu vou chamar isso daqui, o par ordenado vai ser então o 1, 2, aqui está ele. Da mesma forma, eu tenho o 1, 3, aqui está ele, tá? Eu tenho o 3, 4, olha ali, tá? E eu tenho o 1, 4. Vejam, nós não precisamos traçar, né, um caminho do 1 para o 4, porque a relação é transitiva. Então, eu sei que o elemento 1 ele vai chegar no 4 por meio do 3. Então, eu não preciso fazer um caminho daqui, chegando no 4, porque o caminho já está aqui, tá certo? Passando pelo 3. Então, essa nossa relação de ordem parcial representada aqui no diagrama de Reis, veja, eu consigo, a partir do diagrama, listar todos os elementos todos os pares ordenados que formam a relação de ordem parcial. Tá? Isso eu acho que é super legal ver essa representação gráfica do diagrama de Reis, porque ela é uma forma muito inteligente e condensada de representar aí a relação de ordem. E a gente pode tirar um monte de informação desse diagrama, como nós veremos no restante da aula de hoje. Mas vocês podem olhar para o diagrama de Reis e pensar, mas isso não é um grafo? Não é? Parece muito com grafo. Nós vamos ver grafos mais durante essa disciplina mais para frente, né? Então, apesar deles serem bastante semelhantes aos grafos, os diagramas de Reis têm um significado diferente. Eles são usados especificamente para ilustrar os conjuntos parcialmente ordenados, tá? E aqui, uma diferença importante entre os dois é que a posição do ponto tem importância no diagrama de Reis, diferente dos grafos, né? Então, nós já vimos grafos como uma forma de representação de relações, de uma autorrelação. Nós vamos ver mais coisas sobre os grafos mais para frente nessa disciplina, tá? Mas os grafos, eles não têm, você pode colocar o nó onde você quiser, o nó do grafo, não tem necessariamente a posição dele não tem importância. No diagrama de Reis tem importância. A posição do ponto determina qual é a ordem dos elementos listados nos pares ordenados. Então, é muito importante colocar o ponto no lugar certo, tá? Olhando para um diagrama de Reis, então, nós podemos ver quem são os elementos comparáveis e quem são os elementos não comparáveis, não é verdade? Lembra que eu falei? Os elementos comparáveis são aqueles que estão relacionados por meio da relação de ordem parcial. E os não comparáveis são os que não estão relacionados. Então, por exemplo, se eu olhar para o 1, quem são os elementos que são relacionados com o 1? Bem, do 1 eu sei que eu tenho o par ordenado, não é? 1, 2, eu tenho 1, 3 e eu tenho 1, 4. Então, o 1 tem como elementos comparáveis todos, não é? Todos os demais, né? O 2, o 3, o 4. Já o 2, e como não comparáveis, não tem nenhum, né? No caso. Já o 2, ele é comparável com quem? Com o 1, mas ele não é comparável com o 3 e o 4, olha lá. Tá? Com o 1, mas não com o 3 e o 4. Se vocês voltarem nos pares ordenados, ou se vocês olharem aí para os pares ordenados da relação, vocês vão ver, não existe nenhum par ordenado envolvendo o 2 e o 3, nem envolvendo o 2 e o 4. Não existe, porque eles não são relacionados entre si. Veja, por isso que a relação é de ordem parcial, porque eu posso ter elementos que não são comparáveis entre si. Já o 3, nós sabemos, ele está relacionado com o 1 e com o 4, porém não com o 2. Então, ele tem como elementos comparáveis o 1 e o 4 e como não comparável o 2. O 4, de maneira similar, né? Ele é comparável com o 1 e o 3, mas não é com o 2. Então, olhando para um diagrama de Reis, nós conseguimos também descobrir quem são os elementos comparáveis e não comparáveis nessa relação de ordem. Agora eu vou apresentar vários conceitos e sempre colocando eles também no diagrama de Reis para vocês verem como o diagrama de Reis é uma representação que nos dá toda a informação, tá? De uma relação de ordem parcial. Então seja aí o meu conjunto parcialmente ordenado composto aí por um conjunto X e uma relação de ordem parcial R, tá? Nós vamos dizer então
que se o X está relacionado com o Y e eles não são iguais, né? Eles são diferentes, e o X ele ocorre, ele é um primeiro elemento de um par ordenado, né? Em relação a um Y, que é o segundo elemento, então a gente vai dizer que o X é um predecessor de Y, tá? Mas veja que aqui não necessariamente precisa ser o par XY, isso pode ocorrer também na transitividade, tá certo? Então o X ele é predecessor de Y, se ele está na ordem parcial, ele ocorre antes do que o Y, e veja que não precisa ser necessariamente direto, tá? E o Y é um sucessor, e a gente vai dizer que o Y, então, é o sucessor de X, tá? Então, se eu tiver um caminho do X para o Y, nessa ordem, né, com um ou mais passos aqui no meio, então eu vou dizer que o X é o predecessor de Y e o Y é o sucessor de X. Se esse passo for um passo direto, né? Ou seja, não existir ninguém no meio do caminho entre o X e o Y, então a gente vai dizer que o X é predecessor imediato do Y e o Y é sucessor imediato do X, tá? Vamos ver isso então num diagrama de Reis, né? Que eu adoro o diagrama de Reis, acho que fica muito mais fácil da gente explicar os conceitos. Então, por exemplo, no caso do 1, quem são os predecessores de 1? Ou seja, quem são aqueles elementos que ocorrem antes do 1? Ninguém, né? Olha lá. Né? O 1 é o ponto raiz aí do meu diagrama de Reis, né? O mais que está mais abaixo, né, de todos, tá? Então ele não tem predecessor. Se ele não tem predecessor, ele também não tem um predecessor imediato. E quem são os sucessores do 1? Todos, né? O 2, o 3, o 4, tá vendo? São todos eles, para todos eles eu tenho caminhos de tal maneira que eu parti do 1 e cheguei neles, né? E os imediatos? Quem são os sucessores imediatos? São aqueles que eu parto do 1 e não tem ninguém entre o 1 e esse sucessor imediato. Então, nesse caso, vai ser o 2 e vai ser o 3. Então, não será o 4, porque veja, o 4 é sucessor do 1, mas ele não é imediato porque entre o 1 e o 4 existe o 3, certo? Predecessor do 2, quem será então? O 1, né? Quem será o predecessor imediato do 2? O próprio 1, é o único predecessor, né? Os sucessores do 2, não tem, não é? Quem que vem aqui, ó, depois do 2? Ninguém. Então, ele também não tem um sucessor imediato. No caso do 3, quem é o predecessor do 3? Olha lá, é o 1, não é? E é também o predecessor imediato. Quem que é o sucessor do 3? É o 4 e também é o sucessor imediato. No caso do 4, quem são os seus predecessores? O 1 e o 3. E o imediato é o 3. No caso dos sucessores, 4 não tem. Ele está lá um ponto mais acima, assim como o 2 é um ponto mais acima, tá certo? Então, olhando para o diagrama de Reis, de novo, nós temos todas as informações que nós precisamos. Espero que tenha ficado claro aí a diferença entre um predecessor e um predecessor imediato, um sucessor e um sucessor imediato, né? Lembrando, o imediato é próximo mesmo, sem ninguém no meio do caminho. Outro conceito que a gente tem em relação a uma relação de ordem parcial é um conceito de cadeia e anticadeia. Então, a gente vai dizer que, dado o meu conjunto parcialmente ordenado, né, tá vendo um conjunto composto pelo conjunto fundamental, que é o X, né, e eu vou ter um conjunto C que ele é subconjunto desse X, ou seja, o conjunto C ele tem alguns elementos do conjunto para o qual essa relação está definida. Ele é um subconjunto, não necessariamente o mesmo, tá? Pode ser um conjunto menor. A gente vai dizer que esse conjunto C, ele é uma cadeia desse meu conjunto parcialmente ordenado, se os elementos de todos os pares em C, eles são comparáveis. Então, eu formo um fluxo, uma sequência de passos, como eu tentei ilustrar aqui nessa imagem, né? Dizemos, e nós vamos dizer então que o C é uma anticadeia nesse meu conjunto parcialmente ordenado, se para todos os pares de elementos distintos de C, os elementos são não comparáveis. Então vamos ver um exemplo disso, né? Lá naquele diagrama de Reis, que a gente está usando como exemplo na aula de hoje, então possíveis cadeias aqui seria, por exemplo, 1, 2, veja, a cadeia então ela é um conjunto de elementos, tá? Que esse conjunto é um subconjunto desse conjunto fundamental. Quem é o conjunto fundamental? O conjunto composto por 1, 2, 3 e 4, tá? Então, uma cadeia aqui vai ser um conjunto
de elementos do conjunto fundamental, né, subconjunto desse conjunto fundamental, de tal maneira que os elementos aqui eles são comparáveis. Então, a gente já viu quem são os comparáveis, né? O 1 e o 2 são comparáveis, então isso é uma cadeia. O 1 e o 4 são comparáveis, então isso é uma cadeia. O 1, 3 e 4 também são comparáveis, então isso é uma cadeia. Já elementos não comparáveis formam anticadeias, então o 2 e o 3, uma anticadeia, e o 2 e o 4 é uma anticadeia, certo? Outros conceitos, a gente pode falar num conjunto parcialmente ordenado que nós temos elementos mínimos e elementos máximos, né? Então, quem é o meu elemento mínimo, ou o menor elemento desse meu conjunto? Ele vai ser o elemento mínimo se para todo elemento do meu conjunto fundamental, esse x, que é o meu elemento mínimo, ele está relacionado com todos os outros elementos por meio da relação de ordem parcial, tá vendo? Sendo aí um predecessor, tá? Então, e a gente vai dizer então que o x é mínimo se todos os outros elementos do meu conjunto parcialmente ordenado estão acima dele. E ele vai ser máximo, não é? O oposto, não é? Se todos os outros elementos do meu conjunto parcialmente ordenado estão abaixo dele, tá? Olhando no nosso diagrama de Reis, então, quem que é o nosso elemento mínimo? É aquele elemento que todos os outros estão acima dele, ou seja, nesse caso é o 1, certo? E o elemento máximo aqui? É aquele elemento em que todos os outros estão abaixo dele. Aqui nós temos um problema, né? Seria o 2 ou seria o 4? Não há, tá? Essa definição de elemento máximo tem que ser todos os demais elementos do conjunto têm que estar abaixo dele. E aqui o 2 e o 4, eles não são comparáveis. Se eles não são comparáveis, eu não posso dizer quem está abaixo. Vocês poderiam pensar, professora, mas o 2 está aqui mais abaixo em relação ao 4. Porque eu quis, podia ter colocado esse 2 aqui, não é? Não significa, se eles são não comparáveis, eu não posso dizer quem é o menor e quem é o maior, tá? E, portanto, eu não vou conseguir dizer se tiver mais de um aqui, assim, né, no máximo, eu não vou poder dizer que existe o elemento máximo, tá? Então, essa que vai ser a diferença entre mínimo e minimal, máximo e maximal, tá? Minimal e maximal pode ter mais de um. Mínimo e máximo, não. Se existir, ele é único, tá? Então, quem são os elementos minimal e maximal? Então, dizemos que um elemento x ele vai ser minimal se não existir ninguém que está abaixo dele. Veja, não existir ninguém não significa que todos os outros, né? Tá? Não existe, é diferente de todos, tá? Na contraposição, tá bom? Então, o x ele vai ser minimal se não existe qualquer elemento estritamente abaixo dele. E ele vai ser maximal se não existe qualquer elemento estritamente acima dele. Vamos ver isso daqui no nosso diagrama? Então, no minimal, o 1 vai ser minimal, porque não existe ninguém abaixo dele, tá? E o 2 e o 4 vão ser os maximais, porque não existe ninguém acima dele. Veja, não existir ninguém acima não significa que todos os outros elementos do conjunto estão abaixo. É isso que eu quis dizer com a comparação entre o não existe e o para todo, tá? Tomem cuidado com isso. Então, aqui não existe realmente ninguém acima dele, por isso que ele é maximal. Mas eu não posso dizer que todos os outros estão abaixo dele, por isso que ele não é máximo, tá? Então, aqui vamos, para deixar bem claro, vamos ver as diferenças entre eles, né? Então, o mínimo e o máximo, se existirem, eles são únicos. Então, se existir um elemento mínimo, é um só. Se existir um elemento máximo, é um só. Pode ser que não exista se eu tiver os elementos não comparáveis na minha ordem parcial. Comparando, então, o mínimo e o minimal, e o máximo e o maximal, não é verdade? O elemento mínimo, ele sempre vai ser um minimal. O elemento máximo sempre vai ser um maximal. Só que a recíproca não é verdadeira. Eu posso ter mais de um elemento minimal e, portanto, não ter um mínimo. Posso ter mais de um elemento maximal e, portanto, não ter um máximo. Tá? Então, no diagrama de Reis, o que a gente vê? O elemento mínimo, ele está abaixo de todos os outros. Todos, sem exceção. Um elemento minimal, ele não tem elementos abaixo dele. Não quer dizer que ele está abaixo de todos os outros. Ele só não tem ninguém abaixo dele, tá? Então, o elemento máximo, ele está acima de todos os outros, tá? E o elemento maximal não tem elementos acima dele. Tudo bem?
Então, acho que agora vocês entenderam o que é mínimo, minimal, máximo e maximal. E esse é o problema da aula de hoje. Para cada um desses diagramas de Race, né, ilustrados aí, esses 4 diagramas de Race, das relações R1, R2, R3 e R4, eu quero que vocês digam para cada um deles quem são os mínimos, os minimais, os máximos e os maximais. Ok? Até a próxima aula!